Olá, queridos alunos. Hoje eu vou estar falando sobre o barroco no Brasil. No vídeo anterior eu falei sobre o barroco na Europa, né? Mais especificamente Itália, Espanha e Portugal. Nesse módulo agora, nessa parte 7, estarei falando um pouquinho sobre o barroco brasileiro, tá bom? O barroco brasileiro ele ocorreu por volta de 1601 e 1768. Sofreu influência das medidas da Contra-Reforma Católica ocorrida na Europa. Suas principais características são o funcionismo, o culto ao contraste, o cultismo e o conceptismo, tá bom? Não esqueçam isso. Assim, as principais obras literárias desse período, desse estilo no Brasil, são Prosopopeia, né? Difícil nome, de Bento Teixeira, Os Sermões de Padre Antônio Vieira, além da poesia de Gregório de Matos, tá? Já na arte, é possível apontar as obras do famoso escultor Aleijadinho, do pintor mestre Ataíde e do maestro Lobo de Mesquita, tá bom? Na Europa, o barroco surgiu no final do século XVI, pendurou até o século XVIII, tá? Apesar desse estilo ser de origem italiana, os principais autores europeus são os escritores espanhóis, tá? O Luís de Góngora, né? E o Francisco de Quevedo, de onde provém os termos gongorismo, que significa cultismo, e quevedismo, que significa conceptismo, tá? No mais, é preciso destacar também os autores portugueses, Francisco Rodrigues, Lobo, Jerônimo Baia, né? Antônio José da Silva, entre outros, tá bom? Isso eu já falei anteriormente, não vou ficar repetindo. No Brasil colônia, no século XVII, a estética barroca passou a influenciar artistas no território brasileiro, tá bom? Nesse período, Salvador e Recife eram os principais centros urbanos, pois a economia do país era baseada na exploração de cana-de-açúcar, concentrada no Nordeste, tá bom? Salvador era a capital do Brasil, centro do poder, e lá moravam os dois principais escritores do barroco brasileiro, tá? A escravidão dos nativos indígenas e dos negros africanos iniciada, tá, no século anterior, estava em curso no país, não vamos esquecer disso. O trabalho na produção de cana-de-açúcar era, portanto, exercido, né, por escravos, tá? Não havia ainda uma ideia do Brasil como nação. A identidade do país estava em construção. A principal influência cultural era a portuguesa. Dessa maneira, a religiosidade cristã ditava o comportamento das pessoas da época, tá? Comandada pela Igreja Católica, né? Então, na Europa, no século anterior, a reforma protestante provocou a reação da Igreja Católica naquilo que ficou conhecido como Contra-Reforma, criando medidas de combate ao protestantismo, né? Entre elas, a criação da Companhia de Jesus, tá? Vocês já devem ter visto isso em história. Nós temos também aí os jesuítas, responsáveis pela catequização dos índios aqui no Brasil. Chegaram também ao Brasil, que eles chegaram, né, aqui no Brasil no século XVI e permaneceram no país, tá? Onde exerceram grande influência política. Até o século XVIII eles influenciaram bastante. Quando, né, claro, século XVIII meteram o pé porque foram expulsos, tá bom? O autor barroco, Padre Antônio Vieira, foi um dos mais importantes dessa época, tá? E aí, eu separei também as características, tá? Falei um pouco do contexto histórico, agora eu vou falar um pouco das características. Então, vamos lá. O Barroco no Brasil durou oficialmente, ele durou oficialmente do período de 1601
a 1768, tá? E teve as seguintes características. O funcionismo, que é a combinação da visão medieval com o renascentista, tá? O outro, culto ao contraste, oposição de ideias, tá bom? Antítese e paradoxo, figuras de oposição. Pessimismo, postura negativa diante da materialidade. Feísmo, nome feio, né? Obsessão por imagens desagradáveis. Então, as imagens eram horrorosas, mas ficou como característica. Feísmo. Outra é rebuscamento, a ornamentação excessiva de linguagem. Era muita coisa misturada, você não sabia para onde olhar, tá? Outra é hipérbole, o exagero, muito exagero. A sinestesia, que é sinestesia, né? É apelo sensorial, tá? Outra também é o cultismo ou gongorismo, nome difícil. O jogo de palavras, no caso, são sinônimos, antônimos, homônimos, tá? Trocadilhos, figuras de linguagem, tá bom? Conceptismo também, no caso, conceptismo ou quevedismo, que é o jogo de ideias, comparações e argumentações engenhosas, tá? A morbidez. Então, as obras eram meio mórbidas, tá? Sentimento de culpa é outra característica, bastante característica. Carpe diem. Essa característica é carpe diem. É aproveitar o momento. Eles aproveitavam o momento. O emprego da medida 9. Eu até anotei tudo, porque senão, gente, era tanta coisa. Versos decassílabos, no caso, tá? Muita característica, né? E daí eu botei assim, as principais temáticas aí nessas características: fragilidade humana, fugacidade do tempo, crítica à vaidade e a contradição, né? As contradições do amor, tá? Muitas características, né? Bastante. Como é que pode, né? É excesso. Aí, ó, as obras do Barroco no Brasil. Tem muita poesia, também tem escritores, né, literários. O livro Camões, desculpa, né, já estou até pensando em Camões, gente, no autor Camões, não é isso não. O livro Os Sermões do padre, no caso, Antônio Vieira, é a principal obra da prosa barroca brasileira, tá? E portuguesa, já que esse autor faz parte da literatura de ambas as nações. Ele tanto faz parte aqui do Brasil como em Portugal, tá? São textos de cunho conceptista, tá? É uma argumentação engenhosa da defesa de uma ideia para a defesa do seu ponto de vista, tá bom? Ele vai falar bem ao estilo, assim, tem um estilo barroco, tá? Assim, o famoso sermão, né, de Santo Antônio, o presságio do Luiz Maranhão, são 3 dias antes de se embarcar ocultamente para o reino. Entre outras coisas, assim, ele faz crítica também aos maus, no caso, pregadores, tá? A partir de metáforas, tá bom? Então, o livro fala mais ou menos isso. É meio complicado, mas para quem gosta, né? Outra poesia também, apesar de não ser considerado de grande valor pela crítica, o livro que inaugurou o barroco brasileiro é o poema épico Prosopopeia, tá? É de Bento Teixeira, maior representante da poesia barroca no Brasil, tá? Lembrando também que o maior é o Gregório de Matos, tá? Que não publicou o livro em vida. Não entendi também, mas fazer o quê, né? No Brasil tudo pode, né? Vocês sabem disso, tá? Devido aos os manuscritos compartilhados entre seus leitores de até então, assim. Então, ele escrevia só
manuscritos pequenos. Então, não escreveu livro nenhum, mas é considerado, Gregório de Matos é considerado o maior. Fazer o quê? Agora, autores do Barroco no Brasil, a gente tem o Bento Teixeira, a gente tem o Gregório de Matos, a gente tem o padre Antônio Vieira, tá bom? Quem quiser depois, só jogar na internet pra... não vou ler a vida deles toda, que é muita coisa, tá bom? Então, eu só coloquei os nomes mesmo, os autores, assim, vocês saberem quem é. Aí a gente tem, no caso, a arte barroca no Brasil teve seu auge no século XVIII, inspirado no barroco europeu. Os artistas brasileiros imprimiam, né, em suas obras elementos típicos da nossa cultura em formação, como Nossa Senhora do Porciúncula, né, de Ataíde, com traços mulatos, caracterizando o rococó, tá? Mais sutil que o barroco, com cores mais suaves, traços simétricos e menos excessivos, tá? Uma transição para o estilo neoclássico, claro. Originalmente, a arte barroca é caracterizada pelo exagero na ornamentação e nas cores, né? A presença de traços retorcidos e predominância de temática religiosa, tá bom? No Brasil, no caso, a arquitetura, ela privilegiou a simetria, como ocorreu nas esculturas de Aleijadinho, o mais famoso artista, né, barroco brasileiro, escultor, né? Em suas obras, a dualidade mostrou-se ao aliar a simetria, a razão com a temática religiosa, a fé, né? O barroco rococó esteve fortemente presente em cidades como Mariana, Ouro Preto, Tiradentes, né, Minas Gerais, Salvador, na Bahia, tá? Na arquitetura de suas igrejas, que, aliás, abrigam em seu interior a pintura de artistas desse período. Então, essas igrejas, não só a parte arquitetônica, gente, mas também a grande pintura, tá? Obras, esculturas, também muitas esculturas desse período, né? Santos, entre outros, tá? Aí, a gente também tem lá, em Mariana, Ouro Preto, também as esculturas, né, de Aleijadinho, os 12 apóstolos. Nós temos também a passagem da vida de Cristo todinha, né, morte e vida, que também foi ele que produziu nas capelas, tá bom? E aí, por último aí, para finalizar, eu coloquei os principais artistas do barroco rococó no Brasil, que é o mestre Valentim, escultor, mestre Ataíde, pintor, Francisco Xavier de Brito, que é escultor, Aleijadinho, tá, que é escultor, e Lobo, né, de Mesquita, que é o músico. Porque lembra-se, temos música também barroca, tá bom? Não só arquitetura, literatura, pintura, escultura, tá? Dentre outros, tá bom? Por hoje é só. E aí, eu fiz umas atividades para vocês estarem fazendo, para a gente estar corrigindo na videoconferência aí, ó. Vocês vão estar respondendo 5 questõezinhas só, tá? Quando ocorreu o barroco no Brasil e sua influência, pode pesquisar. Gente, se tiver dificuldade, não querer ficar assistindo o vídeo toda hora, pesquisa na internet, tem bastante coisa na internet, tá? Fale sobre o contexto histórico, quais as principais características do barroco no Brasil, qual foi o auge do barroco no Brasil, quais os principais artistas do barroco rococó, tá, no Brasil. Fosse fé, todo dia é dia de ler um pouquinho, vão fazendo as atividades aos poucos, para não ficar se cansando, né? Se cuidem da família também. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Bom final de semana. Tchau, tchau.